As pessoas que têm crise de identidade, por exemplo, elas só as têm, ou só a têm, porque elas não conhecem exatamente isso que você está falando. Não conhecem a identidade que está firmada em Deus. Exatamente. Por isso que as pessoas entram em crise. E uma pessoa em crise na sua identidade, aí vocês podem concordar ou discordar ou complementar, é uma pessoa que ela, com certeza, não vai conseguir desenvolver os seus papéis na sociedade da maneira correta, né? Emocional, Como marido, ou como esposa, como pai, mãe, etc. e tal. Porque a identidade está deturpada. Porque a identidade fala daquilo que você é. Sim. Né? Então, aí que tipo de situações, por exemplo, as pessoas poderiam enfrentar? Aliás, antes da gente falar disso, só reforçando que você que está em casa pode participar também com a gente, não é? Pelo telefone, pelo Twitter. O programa Clínica da Alma, ele é uma extensão do Ministério Clínica da Alma. Então, aqui no programa você pode participar pelos seguintes canais. O Twitter @Clínica da Alma, tem um e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Nós temos o telefone da participação ao vivo, 3253-3320, para aqueles que estão assistindo o programa ao vivo, porque o programa ele pode ser reprisado num outro horário. E tem também a participação pelo CAT, 3209-3301, telefone através do qual você dá a sua sugestão, tira suas dúvidas e também você pode contar o seu testemunho. Se você precisa de um atendimento, né, mais específico, um atendimento pessoal, no seu caso, você pode ser acompanhado pelo Ministério Clínica da Alma, que acontece na Igreja Batista da Lagoinha, de segunda a sexta-feira, de 1h30 da tarde até às 7 da noite, nas dependências da Igreja da Lagoinha, ali a rua Manuel Macedo, 1324. A equipe do Ministério Clínico da Alma, liderada pelos pastores Rogério e pastor Guerra, né, pode atender você ali, essa equipe, durante a semana, né, se você é de Belo Horizonte ou da Grande BH. Se você é de fora, e aí você então precisa entrar em contato com o Ministério para que você então saiba onde o Ministério pode atender, com seminários inclusive, né? Mas quais seriam, por exemplo, os problemas advindos de uma crise de identidade? Eu queria colocar um versículo aqui que está em João 14,6, que Jesus se identificou como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu queria colocar esse versículo porque Jesus se declarou ali como Deus. Eu sou como Deus. Né? Então ele se identificou, a identidade dele. Eu queria colocar aqui a questão de Moisés. Por exemplo, Moisés ele foi criado ali com todas as iguarias, tudo que Faraó tinha ali, e de repente ele descobriu que ele era hebreu, que ele era escravo. Então ele perdeu toda a identidade dele naquele momento, e de rico ele descobriu que ele era pobre, entendeu? E de repente ele entrou para um deserto, e muitas vezes a pessoa que perde a identidade, ele acaba entrando num deserto. Deserto como? Dentro dele, interiormente, ele começa a exteriorizar aquilo que ele perdeu. Não é? E muitas vezes a pessoa fala, quem sou eu? Não é? Quem sou eu? De onde venho? Aonde nasci? Qual é a minha origem? E ele começa a se identificar nisso. E isso aí traz uma crise muito grande dentro da pessoa quando ele descobre que ele não é aquilo que tentaram projetar para ele. Ou tentaram colocar uma personalidade nele que não é ele. E de repente ele acorda, igual Moisés acordou, quem sou eu? Eu era Moisés, né, preparado para ser até um faraó, e de repente eu sou o quê? Um escravo. E muitas vezes isso choca as pessoas. Você é preparado para uma coisa, chega no lugar, você se decepciona. Você vai entrar aqui, você foi preparado para ser um chefe, para ser um diretor, aí o cara chega lá e vê que não é nada disso. Aí ele decepciona consigo mesmo e ele começa a questionar, quem sou eu? Afinal de contas, quem sou eu? Isso vai acarretar uma má orientação nas suas ações, seus relacionamentos. A mesma situação, por exemplo, de Jonas, não é? Ou seja, Jonas era o quê? Um profeta, não é? E diante da missão que foi dada a ele, ou seja, por ele ser extremamente nacionalista, como um hebreu, ele não aceitava que aquele povo pudesse se converter, ou seja, então, o problema assim, é quando nós deparamos com essa realidade de que até mesmo ministerialmente nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus,
Então, o que ele fez? Ele fugiu da vontade de Deus, ele fugiu do propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Houve uma crise, né? Ele teve uma crise. E, gente, olha, a pior coisa que tem é você estar no mesmo barco com alguém que tem um chamado de Deus e essa pessoa está em rebeldia com Deus. As tempestades vão vir, não é? Então, quando nós estamos numa realidade, de um barco, pode ser o barco que for da sua vida, da sua história, até mesmo ministerialmente falando. Se você não está no centro da vontade de Deus e cumprindo o chamamento de Deus para a sua vida, ou seja, as consequências vão vir e ainda por cima vai colocar em risco quem está com você. E é o que aconteceu. E muitas vezes a gente tem pessoas que podem estar nos assistindo, esposas, maridos, né, que estão vivendo crise no relacionamento, filhos vivendo crise com seus pais, porque não estão vivendo uma verdadeira identidade, né, a identidade que Deus chamou para viver. Tem pessoas vivendo como filho bastardo, se a gente pode colocar dessa forma, né? Como se não fizesse parte daquele contexto. E acabam atribuindo, né, muito do insucesso a essas crises de identidade. Mas o que as pessoas precisam fazer para recobrarem a sua identidade ou para mudar a história nessas crises de identidade? Aí que vem o tratamento, né? Porque muitas vezes eu estava trabalhando com um rapaz, por exemplo, e eu falei assim, será que eu fui capacitado para ser pai? Foi a pergunta dele para mim, será? Será que eu fui preparado para ser pai? Porque ele entrou numa crise quando ele viu que ele tinha filhos e ele estava sentindo incapacitado de cuidar dos próprios filhos. Então, aí o que nós vamos fazer? Vamos buscar a raiz. Aonde que colocaram isso para você? Quem colocou isso para você? Quem colocou isso na sua mente? Quem declarou que você? Aí ele foi, o pai, a mãe já foram colocando para ele. A mãe colocava que o pai não tinha capacidade de criar os filhos. E isso foi passado para ele. Ele falou, mas minha mãe falava com meu pai que ele não tinha condições de criar a gente, nem financeiramente e nem moralmente. Então, ele entrou com aquilo dentro do casamento. E agora ele criou uma crise de identidade. Então, vai tratar lá na questão do pai, tá? Para valorizar essa pessoa, que chama autoaceitação. Ele vai cair na questão de autoaceitação, aceitar que ele é capaz de cuidar dos filhos, é capaz de ter um casamento feliz, e isso a gente vai trabalhar a pessoa nesse sentido, de autoaceitação, aceitar a si mesmo. E outra coisa, amar a si mesmo, que a pessoa começa a perder o amor por si mesmo. Então nós vamos fazer o quê? Trabalhar a pessoa por questão de amor. Ó. Se Deus te ama, você tem que se amar. Né? Se o próximo te ama, você tem que amar a si mesmo. Vamos levar a pessoa o quê? A essa consciência de que quem é você? Né? Vamos tratar em cima disso, de personalidade, então, reestruturar a pessoa. Possivelmente, se a pessoa não se ama, então ela tem uma crise de identidade. Tem. Aí é uma crise. E aí agrega uma outra coisa chamada autoestima. Aí vai puxar. Que a estima é justamente assim, o amor que eu tenho por mim. Por isso que eu estou dizendo, autoestima. Ela não se aceita. Se eu não sei quem eu sou, vai ter problema sério de autoestima. Quem vive uma vida que não é a vida que ele tem condição de viver, é crise de identidade? Por exemplo, vou explicar. O cara, ele convive com muita gente rica, muita gente milionária, então ele tenta segurar o mesmo padrão de vida simplesmente para acompanhar as amizades e acaba se afundando, montando as aparências e tal. Isso é uma crise de identidade? É porque eu vejo o aspecto de Paulo falando, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ou seja, na riqueza, na pobreza, na dor, na perseguição. E eu percebo que essa é uma das características que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. É de nós saber quem nós somos, ou seja, e eu ser a mesma pessoa, tanto com pessoas ricas, quanto com pessoas pobres, com pessoas necessitadas, ser a mesma pessoa. Eu não a mesma sou um pessoa na camaleão, igreja, né? exatamente. Porque tem gente que é camaleão. Ser a mesma pessoa na igreja, ser a mesma pessoa nos meus relacionamentos em casa, não é? No ministério. Não é fácil, é um processo, porque nós somos influenciados. Mas a gente só consegue entender isso depois que a gente é confrontado pela palavra de Deus. Você falando, Maurício falando, eu lembrei, eu cresci numa região muito pobre aqui de Belo Horizonte, numa região de comunidade, de favela, e eu me lembro de 2 irmãos que tinham ali naquele contexto nosso, e eles viviam alugando o carro. Então, cada semana eles apareciam com um carro lá na região.
E todo mundo ficava sem entender, esses caras trabalham com o quê? O que eles fazem, né? Porque todo dia estão com um carro diferente aqui. E aí depois alguém foi investigar e descobriu que eles viviam alugando o carro. Então, eles alugavam os carros, iam passear lá na nossa região com o carro alugado, porque daquela forma eles poderiam atrair mais moças para eles, poderiam ser, entre aspas, os senhores daquele lugar, os bambambãs, né? Então, quer dizer, depois, obviamente eu não tinha discernimento espiritual, mas pensando nessa história, a gente chega ao entendimento de que esse indivíduo aí, a identidade dele já foi pro ralo há muito tempo, né? Tranquilo. Porque ele não faz ideia de quem ele é para Deus. E interessante tocar nesse assunto, porque muita gente, por exemplo, contrai. Uma das consequências para a crise de identidade é a contração de dívidas. Porque a pessoa quer ter algo ter um que, padrão que que no momento não é para ter. Ainda mais agora nesse período que nós estamos nos aproximando para essas festas de finais de ano. Sim. Uau. Depois a consequência vem em fevereiro, né? Que é janeiro, Janeiro já chega. Até competir, Se foi, né? Dá presente para todo mundo. Se foi no carnê ou no cartão de crédito, janeiro já chega. Aí vem essa coisa de competição com familiares, com colegas de trabalho, sabe? É sempre tentar mostrar que está por cima. Na realidade, a consequência disso é violentíssima. E a verdade sempre tem que imperar, né, Sr. Jé? Por isso que eu vejo muito legal, vejo com bons olhos, inclusive, aquela parte onde diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, João 4:23, que o adorem em espírito e em verdade. Eu sempre prego muito sobre isso. Não adianta você chegar para adorar, para ir para uma igreja, para fazer uma oração falando mentira. Ô Senhor, como eu te amo, eu estou tão feliz com a vida que eu tenho. Às vezes o que Deus quer ouvir de você é a sua identidade, é a sua verdade. Eu estou mal, eu estou triste, eu estou revoltado, mas eu estou aqui me humilhando, querendo saber o que o Senhor tem para a minha vida, aquela situação toda. Ou seja, a identidade também nasce numa boa oração, relacionamento de oração, né? Exatamente. Porque a verdadeira oração é aquela que sai das nossas entranhas. A gente até estava vendo aquele vídeo, Exato, né? Quer dizer, a dificuldade dela de expressão motora, né, para expressar a música e tudo mais, mas a adoração que sai do coração dela é determinante. Então, como ela mesmo falou, não, eu sou uma adoradora, não sou uma cantora, né? E é uma adoradora. E a identidade é aquilo que nós somos em todos os momentos. Não é? Como o pastor Márcio, nosso pastor, sempre diz, olha, caráter é aquilo que eu sou quando eu estou sozinho. Né? E caráter está diretamente associado com a minha identidade.